Glória a Deus, que Deus te abençoe, seja feliz em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos aplaudir Jesus aí para o povo. Tem gente aqui, né, irmão? Tem filho de Deus aqui, né, irmão? Tem filho de Deus aqui, né, irmão? Glória a Deus, tem filho de Deus aqui, você é um filho de Deus, tá? O tema da nossa mensagem, ó, não se apresse. Fala comigo, não se apresse. Por quê? Preste atenção, olha que o pastor aqui tem uma semente dele, ó. Meu pedido está aqui. Nós vamos aprender hoje, tá? A semente por si só. Tudo que você precisa está na semente. O que você precisa é crer, tá? O problema das pessoas hoje é quando vem a luta, a dificuldade, elas não creem. Pega o teu pão, aquele alimento que você tem, e joga sobre as águas. O que você sabe fazer, faça com amor, com dedicação, não desiste, um vai vingar. Amém, pessoal? Amém. Agora, se você não crê, não funciona, não vai dar certo. A única pessoa que tem que crer é você. Não espere que a tua mulher, minha esposa, está aqui. Eu não posso esperar que ela creia no que o Lucas creia. É você que tem que crer. A palavra é uma semente, ela vai frutificar, ela vai dar certo. Isaías 28:16 diz assim, ó: portanto, assim diz quem? O pastor Marcos? Não. Quem, igreja? O Senhor, tá? Eis o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma o quê? Pedra, tá? Uma pedra já provada. Por que já provada? No mundo aí, ó, empresarial, é um produto validado. É um produto que foi provado, colocado no comércio, deu certo, funciona, já passou por todos os testes, dá certo. Entendeu? Deus colocou uma pedra já provada, uma pedra preciosa, a Bíblia chama de esquina, tá? Que está bem firme e fundada. Aí a Bíblia fala assim, ó, aquele é qualquer pessoa que ousar crer nessa rocha que é Cristo, entendeu? Não vai se apressar. As coisas de Deus não é de qualquer maneira. Você precisa ouvir a palavra e buscar em Deus a solução. Ouvir dele, não ouvir, eu estou ensinando aqui. O que você tem que fazer, o que você tem que fazer depois que você sai daqui. Deus, eu estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade, mas eu não vou me apressar. Porque se você se apressar, você vai tomar atitude errada. E não vai dar certo. Você já conhece aquela palavra que diz, se o Senhor, é o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão o quê? Em vão você vai trabalhar, você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. E às vezes, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nós temos que insistir, e bater mesmo, mas bater, não é bater, é súplica, é aquele pedido com insistência, entendeu? A Bíblia diz que o Isaac, ele orou insistentemente pela sua mulher, ele tinha uma promessa. Nós temos que bater na porta chamada promessa. A porta é a palavra. Jesus, ele é a rocha. Ele é uma pessoa. Tudo foi colocado nele. Ele é o nosso exemplo. Não existe um homem mais forte desse mundo que Jesus. Não existiu e nem vai existir. O homem mais forte em tudo é Cristo. É o Deus que se materializou na vida de um homem. Ele deixou a glória dele, né? Ele sempre existiu. Ele simplesmente se encarnou num corpo e esperou o tempo. No seu tempo as coisas vão acontecer na sua vida. Não força não, força na oração. Nada forçar dá certo. Então você precisa buscar Deus, entendeu? Não é porque deu errado. Por isso que é a reunião da reconstrução, porque reconstruir é mais difícil do que construir. Eu falei aqui já, entendeu? Você construir, você tem que demolir tudo. E às vezes a sua vida, você tem que voltar atrás
não é que voltar no sentido de ter que voltar para o marido, ter que voltar para a mulher. Tem casos que não tem jeito mais, que já virou família. Eu estou falando de atitudes, de recomeçar. Estava atendendo ali no evangelismo hoje, tinha um cidadão, lá o nome dele, não sei se eu lembro aqui, aquele que consagrou Jesus, como é que é o nome? O Simeão, que estava deitado do lado ali que eu estava orando para ele. Ele é do desviado da Assembleia de Deus. Ô pastor, eu caí, eu estou aqui. Eu orando para ele, ele me chamou, pastor, ora por mim aqui, ora pela minha perna aqui. Eu falei, irmão, você não volta de novo, aceita Jesus. Com muito custo ele aceitou Jesus. Reconcilia agora com Cristo e acredito que Deus vai tirar daqui. Porque tem coisas, irmãos, que eu não posso fazer, você não pode fazer, é Deus que faz. O seu trabalho é crer que vai dar certo, crer que Deus vai confirmar a palavra dele. Está me entendendo, irmão? Crer em Deus é crer na sua palavra, irmão. Eu não vejo essa rocha. Quando fala que Cristo é uma rocha, é um símbolo de uma edificação. Quando você vai edificar alguma coisa, meu irmão, tem que furar. Se gasta muito tempo aonde? Em alicerce. Se gasta tempo em alicerce. Dependendo da altura que vai ser o seu prédio, da sua exaltação. Lembra? Eu atendi um cidadão e falou, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando? Eu falei, eu sei, irmão. Pastor, já aconteceu isso. Eu falei, olha que glória a Deus, você está vendo com uma visão negativa. Eu estou vendo com uma visão positiva. Você já passou por tudo e está vivo, cara. Você está vendo como é que Deus já te cuidou? Aí ele parou para me ouvir. Não, pastor, já fez tudo para me matar, mas ele te matou. Você está aqui de pé, meu filho. Por que você não se levanta? Por que ficar focado nos problemas, nos acontecimentos, em vez de focar em se levantar, irmão? Entenda isso. Está na hora da nossa vida mudar, irmão. Nós não sermos mais, hoje é 5, né? De fevereiro. Daqui a um mês é 5 de março, daqui a pouco está passando e a sua vida está a mesma. Passou pouco, mas ela não vai mudar não, meu irmão. Não vai, sonhos não funciona se você não buscar para aquilo acontecer. Deus colocou a palavra dele aqui, a palavra foi provada, funciona, dá certo. Mas você vai ter que insistir. E tem coisas que você precisa crer. Perseverar. Eu falei para um amigo ontem, né? Falei, amigo, posso falar para você de coração? Deus falou para nós aqui, ó, é aquele que perseverar até o fim. Caiu, levanta de novo. Caiu, levanta de novo. Não se apresse. Por que eu caí? Peraí, então vamos resolver o problema? Você tem que resolver o problema, irmão. Ficar falando do problema. Eu falei para minha esposa, para de falar. Não foi, amor? Deixa para lá, está na mão de Deus. Obrigado. Agora vamos crer, tem coisas que você tem que fazer. Eu decidi crer, e se eu crer, eu não vou me apressar. Eu vou crer e Deus vai fazer a obra. Porque funcionou com Jesus, vai funcionar com você também, se você usar a tua fé. Lembra? Se você acreditar, vai dar certo. Semana passada eu falei aqui, ó, quer ver? É Salmo, acho que é 31. Vamos lá, rapidinho. Que passa rapidinho. Ó, Salmo 31, 22. Eu dizia o quê? Na minha pressa. Você já viu quando você está passando luta? Quantas coisas saem da tua boca, meu irmão? Hein? Quantas palavras precipitadas você fala em momento de luta? Tudo falando por falar, falando por cada situação que você está passando, falando por cada dia que você enfrentou. Meu irmão, você pode estar devendo até para o diabo, porque fala, demônio, o negócio é o seguinte, Jesus me comprou. Foi o que eu falei para aquele cara que eu estava atendendo no carrinho, né? Falei, amigo, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Falei, amigo, eu na minha cabeça, Números 23, contra Jacó não vale encantamento, não vale feitiçaria, não vale adivinhação. Não vale, mas creia na palavra.
Ah, fizeram um trabalho para mim. Ah, fizeram? Rapaz, está certo. O nome de Jesus é maior. Fica em paz, você tem que aprender a confiar em Deus. Não seja apressado falando um monte de coisa errada, não. Se levanta. Se levanta. Eu dizia na minha prece: estou cortado diante dos teus olhos. Não, Deus não olha mais para mim, não. Olha e olha, não. Ele sempre olhou. É você que tem que ter a visão certa. Você tem que parar de olhar para as lutas, olhar para as dificuldades, olhar para os problemas. E eu falei para a minha esposa vindo para cá hoje, eu falei, ó, esse problema que nós estamos enfrentando, talvez se não viesse a gente não ia orar. Então Deus permite acontecer algo não para você ficar reclamando, mas para você tirar uma grande lição daquilo e se esforçar em vencer. Entendeu? Olha o que está escrito, ó. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. Então invoca ele, irmão. Há uma promessa que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês estão lendo a Bíblia, irmãos? Já viu aquela parte de Levítico ali? Pelo amor de Deus, quanta lei. Até praga na parede, irmão. Lepra na parede. Eu nunca vi falar sobre isso. A gente lê a Bíblia tantas vezes, mas eu prestei atenção. Eu comecei a ler. Se tiver praga no linho, no fio da roupa, praga que pega na roupa, praga que lepra que pega na parede. Eu falei, meu Deus, na parede? Que pega na roupa? Pega a roupa, deixa dentro do guarda-roupa lá, tanto 7 dias, depois volta, vê se esticou na roupa. Eu falei, o que? Até na roupa e pegava praga? Você foi livre de tudo isso. Hein? Está na hora da sua vida crescer. Se apressa não, tá? Fica crendo, vai para isso aqui, ó. Vamos lá, vamos ver como é que o reino de Deus funciona. Marcos capítulo 4, versículo 26. Depois eu vou falar disso aqui, ó. A semente é a palavra. Amém, meu senhor? Você que está em casa aí, fica calmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Quando você está dormindo, você não está apressado. Não é verdade, irmão? Você está lá dormindo, lá, gostoso, sonhando, né, irmão? E às vezes você sonha até com o trabalho, né? Porque a Bíblia diz que nas muitas preocupações, você sabia disso? Você está tão preocupado com aquilo que você acaba sonhando com aquilo. E as pessoas pensam que é até a vontade de Deus. Nada é a danada preocupação. Vamos lá. E dizia, o reino de Deus é assim. Como funcionam as coisas no reino de Deus? É como se um homem lançasse a semente na terra. Aqui está a sementeira. Lançou a semente. Acabou, você não pode fazer mais nada. E lá em Marcos, deixa aí, marca aí que eu vou voltar aí. Vai para Lucas agora, Lucas capítulo 8, é 11:8. Presta atenção. Lucas 11:8, vai lá. Não, né? Então é 8:11. Vai lá. Esta, pois, é a parábola. A semente é o que, igreja? Então, olha para o pastor. Pensar em Jesus é pensar em quê? Como é que você pensa em Jesus, irmãos? Hein? Quem não conhece a palavra de Deus, como é que pensa em Jesus? Né, professor? Eu imaginava aquele homem bonito, né, mano, pintado naquele quadro. Mas eu vim numa igreja católica, não tem nada a ver com o catolicismo. Até meu pai é católico. A minha mãe colocou lá aqui um quadro, num homem bonito, né, meu irmão? Num olho azul, aquele cabelo comprido, né, meu irmão? Não é assim? E o coração, o sagrado coração de Jesus. E eu, quando eu vim para o Evangelho, eu pensava nisso. Depois que eu assisti o Paixão de Cristo, eu imaginava aquele homem lá, meu irmão. E agora? O que você imagina?
Isaías diz que ele não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza havia para o que desejasse. Jesus não é bonito, irmão. A Bíblia diz que ele era homem de dor, experimentado no sofrimento, e como quem os homens escondiam o rosto. Você já andou com alguém e sentiu vergonha dela? Assim era Jesus. As pessoas tinham vergonha de andar com ele. A Bíblia diz que ele era um homem que os homens escondiam o rosto e olhava para ele e falava assim: e não fizemos dele caso algum. Entendeu? Então a aparência dele fisicamente não tinha fotografia. Essa IA aí fala lá e mostra lá como é que era Jesus. Ninguém sabe. Quando fala da aparência dele, fala da sua palavra, porque a sua palavra é a sua essência. Você não conhece uma pessoa fisicamente, você conhece pela palavra, pelo seu caráter, pelo aquilo que ele fala. É assim que se conhece uma pessoa. Entendeu? Então ele é a palavra de Deus. Ele é aquele cavaleiro de Apocalipse que estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então o dia que eu entendi que pensar em Jesus é pensar nas suas promessas, a minha vida mudou. Eu passei a confiar nas promessas. O meu descanso hoje como pastor, não como pastor, mas como pessoa, é a palavra de Deus, mano. Eu penso nas promessas. Não, Deus falou que é o meu ajudador, eu creio nisso. Eu creio nas Escrituras. O meu pensamento está na palavra. A palavra é uma semente, e o meu coração é uma terra. Por isso que João 15,7 diz assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, porque às vezes a palavra de Deus não está em você, só está os problemas, então não vai acontecer. Entenderam ou não? O que você pensa quando você está passando uma luta? Eu estou passando uma luta financeira, meu problema é dinheiro. O que eu penso? Eu penso na promessa, que Deus vai abrir a janela do céu, que Deus vai abençoar o trabalho da minha mão, é o que Ele promete. Se eu sou fiel no meu dízimo, na minha oferta, então Ele prometeu. Eu penso na promessa e vou trabalhar com a promessa no meu coração, pensando nela. Não, Deus, o Senhor falou, agora eu quero ver. Entendeu ou não? Pensar em Deus é pensar na sua promessa. Por isso está escrito, o semeador saiu para semear. E existe 4 tipos de terreno. Tem um que a semente fica na beira do caminho, tem outro no pedregal, tem outro nos espinhos, e Jesus vai explicando. E caiu numa terra boa, num coração aberto. Porque coração aberto, o que é abrir o coração? É receber, é aceitar a palavra de Deus. É a mudança de comportamento, de conceito, de pensamento. O mundo tem um raciocínio e o de Deus tem outro. Então, em vez de eu ficar pensando como o médico pensa, eu respeito a medicina. Em vez de eu pensar como o fulano pensa, eu respeito. Eu vou pensar como a Bíblia diz e vou crer naquilo, está entendendo ou não? E vou andar com aquilo no meu coração, crendo naquela promessa. E aquela promessa é uma rocha. Por que era uma rocha? Porque tem alguém por trás que confirma. Irmãos, o Evangelho tem um Deus por trás. Tem um Deus. O Evangelho é vivo. A palavra de Deus é viva. Ela é uma pessoa. Aonde for pregada, crendo no poder de Deus, milagres vão acontecer. Demônios serão expulsos, pessoas serão libertas. O Evangelho vai transformar a sua vida se você crer na palavra. Por isso que o apóstolo Paulo falou: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Você tem que crer no Evangelho, não na sua religião. Você tem que andar com a palavra aqui, no teu coração, crendo nela, pensando nela. Se vós estiveres em mim, eu estou em comunhão, estou jogando a minha vida, ainda que eu errei.
e se a promessa dele está no meu coração, olha o que o texto diz, ó, pedireis tudo que a Bíblia diz. Se Deus diz que Ele abre a janela do céu, Ele vai abrir para você. Se Ele diz que aonde você colocar a tua mão, está escrito, você vai prosperar, você vai prosperar. Persevere e creia. Se a Bíblia diz que é você e sua casa, é você e sua casa. Acabou, meu irmão. Entrega. Confia em Deus. Confia na promessa que tem alguém que vai confirmar. Porque se você não acreditar, sua fé é vã, irmãos. Você está crendo num vazio. Na hora que vem a luta, você fica, oh, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Meu irmão, vai acontecer. O que eu posso fazer? A não ser crer. Eu não posso governar a vida do meu filho. Ele já cresceu. Se Deus não cuidar dele, quem vai cuidar? Então por que eu vou ficar preocupado mais? Por que eu vou ficar preocupado com o dia da manhã? Amanhã nem chegou, eu não vou ficar aflito com amanhã. Vocês estão me entendendo ou não? Não está na hora da sua vida mudar, mano. Como é o reino de Deus? Ele é uma semente. Volta lá para Marcos 4, 26. A hora passa voando. O reino de Deus é assim. É como se um homem lançasse uma semente na terra. Ó, vai lá, meu filho. E dormisse. Essa palavra dormir é um sinônimo de descanso, de confiança. E dormisse. E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo como. Ou seja, eu não sei como Deus vai fazer, irmão. Por isso que eu não fico planejando, fazendo. Eu tenho um plano. Você deve ter um projeto. Mas como o projeto vai se cumprir, eu não sei, irmãos. Não sei como é que a promessa vai se cumprir, como é que Deus vai fazer para salvar minha família. Não tem que ficar preocupado com isso, maquinar no meu coração um pensamento. Vocês estão me entendendo ou não? Porque senão você fica no pensamento, com uma imaginação, que vai acontecer daquele jeito que não vai, você vai ficar chateado. É onde muitas pessoas não perseveram, porque tem um desenho na mente, e você desenha na mente, porque a nossa mente imagina, faz planos, faz projetos, e nós esperamos que aquilo vai acontecer talvez do jeito que a gente quer, e não vai acontecer. A direção cabe a Deus, não cabe a mim. Como Deus vai fazer? Eu não sei, irmãos. O que eu preciso fazer, o meu trabalho é crer, é descansar hoje e amanhã vai ter a provisão, mas Ele falou, eu não vou ficar preocupado, porque tem uma promessa: enquanto a terra durar, vai haver sementeira, vai haver cega, vai haver tudo que está acontecendo hoje no nosso mundo, está escrito na palavra, irmãos. Eu falei, se você assistiu o vídeo semana passada, eu mandei postou, eu mandei no grupo, eu estava ouvindo aqui hoje, a minha pregação. Eu falei, eu vou ter que ouvir esse pastor que está pregando ali, esse eu tenho que ouvir, é eu. Nós estivemos lá na reunião do pastor Jaime, lá de sábado agora, lá na sede, e o pastor Jaime falou de um senhor, que ele sentava na cadeira de roda, ele pregava para ele mesmo, eu vou sair daqui, porque você tem que crer. Agora você levanta de manhã todo preocupado, as contas estão igual doido aí, mas você não tem que pagar, não paga, irmão. Mas procura as pessoas que você está devendo e tenta conversar, não foge. Estão me entendendo? Você precisa ter um comprometimento de buscar a Deus para resolver o teu problema. Ficar preocupado não funciona. E primeiramente, preocupação é pecar, porque em Filipenses 4,6 diz: não estejais inquietos. Nós precisamos lutar contra a ansiedade e a inquietação. E principalmente no momento difícil, que a nossa mente é bombardeada de problemas. Não é verdade, igreja? Hein?
Então você precisa ter autocontrole. Se controlar. Pega o curso Fé, a lição número 12 de Jesus, lá do curso Fé. Missionário ensina, realizando as obras de Deus, como Jesus se comportava em meio às lutas. Porque luta a gente vai ter mesmo, irmãos. Então eu preciso descansar, confiar, porque eu não sei como Deus trabalhará. E olha o que diz o versículo 28: porque a terra por si mesmo frutifica. A terra por si só se frutifica. Seu marido vai se converter como? Não sei. A sua esposa vai, a prosperidade vai vir como? Não sei. Entendeu? Eu não sei, vai acontecer amanhã. Quando o Jacó teve um sonho, o que ele teve? O que ele viu? Ele viu uma escada. É um degrau, que o degrau é de fé em fé. Não é do dia para a noite. As coisas vão acontecer na sua vida do dia para a noite. Porque você não vai suportar. Se essa luta que você está passando, preste atenção, já te está dando vontade de desistir, você imagina se Deus começa a te levantar? Não, Ele vai te preparar. Não é do dia para a noite que você perde maturidade. Então aprenda a descansar. Não perca a noite de sono. Se não dormiu de noite, vai orar. Eu sou assim, se eu estou em casa dormindo, acordei na madrugada, estou tentando dormir, não consigo, falei: Jesus, eu vou orar, é hora de eu buscar Deus. Tenha discernimento. Venha para a igreja para ouvir a Deus na direção que você tem. Pegou teu projeto de vida? Você fez seu projeto? Fez. Então pega o projeto, Deus está aqui meu projeto. Ou se você não fez, está no coração, você tem um alvo. Pega a promessa de Deus que fala a respeito do seu problema. Você tem que procurar no livro. Semana passada eu falei aqui, buscai no livro do Senhor e lê. Eu falei semana passada, Isaías 34:16. Busca no livro. Aqui está tudo que você precisa, as promessas de Deus. Espera, o que a Bíblia fala sobre casamento? Então vamos ver. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Vamos ver. O que a Bíblia fala sobre empreendedorismo? Vamos ver. A Bíblia fala de tudo, irmãos. Tem resposta para tudo. Quando o Galileu Galilei que descobriu que a Terra é redonda, ou não? Ou não? É ele mesmo ou não? Vocês que estudam demais aí, não? Isaías já falava que o Senhor estava sentado sobre o globo da terra, né? Já falou que é redonda. A Bíblia tem resposta para tudo, irmãos. Tudo. Busca no livro. Vai para a Bíblia, irmão. Eu estou lendo o livro do fulano, do ciclano, é bom, é o entendimento do homem. Mas na Bíblia é o entendimento de Deus. Vai para a Bíblia, busca no livro. Foi isso que Jesus fez. Ele foi buscar. Você tem que tirar a palavra do passado, presta atenção, e trazer para o presente. Jesus fez isso, quer ver? Você tem que pegar a promessa de Deus do passado e trazer para a tua vida. Está lá no livro de Lucas, capítulo 4. Deixa eu mostrar para você como é que você vai colocar em prática a palavra de Deus e trazer para a sua vida. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 4. Deixa eu achar o versículo aqui. Quando ele entra lá em Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lá. Jesus é expulso de Nazaré. Deixa eu achar aqui. O versículo 16. E chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, levantou-se para ler. Preste atenção, olha como é que ele vai buscar no livro. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, preste atenção, está escrito ali, um verbo ali,
quando abriu o livro, achou. Se ele achou, o que Jesus fez? Foi dado o livro. Isso aqui é um compêndio. O que é um compêndio? Um conjunto de livros dentro de um livro. Aqui tem 66 livros. Se não tivesse isso aqui, ó, pega ali para mim, vai lá, pega aquele ali, pega 3, 4 ali para mim. Olha como é que eu chegaria aqui, ó. Em vez de eu chegar com a Bíblia, olha como é que eu chegaria aqui, ó. Fica aí, por favor. Ó. Aí ele me deu o livro do Isaías. Me deu do Isaías. Aí ele abriu o livro, não tinha versículo, não tinha capítulo, tinha que achar, tinha que ler muito. E antigamente os escribas, eles escreviam, não tinha impressora, era tudo na pena, na caneta. E eles conheciam tudo, de tanto escrever os pergaminhos, eles sabiam tudo de cor. É igual professor, quando você começa a dar aula, não é assim? Você sabe de tudo, está tudo aqui dentro, você escreve tudo, você escreve livro, escreve, eu falo que eu escrevo. Então ele acha, e o que ele achou? O que o Isaías falou para o presente. Isaías falou há 700 anos atrás: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu profetizando a respeito de Jesus. Jesus pega o livro e simplesmente fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Unção é preparação para fazer algo, tá? Ele me ungiu para alguma coisa. Todas as pessoas que são ungidas, ela é ungida para fazer alguma coisa. Quando a pessoa tem unção, tem um dom, vou dar um exemplo, e não faz nada, o dom é tirado e dado para outro. Entendeu ou não? Porque a unção é capacidade de entendimento que Deus te dá. Unção não é hora, é entendimento. Entendeu? É entendimento. A pessoa tem unção para cantar, ela tem facilidade. Ela nem entrou numa aula de música, ela já aprendeu pelo Espírito Santo. Eu não fiz curso de oratória. Quando eu comecei a pregar, eu já tinha o dom do ensino. Eu tinha unção para ensinar. Entendeu ou não? Depois que eu fui estudar teologia, que eu entendi o que era uma exegese, eu já sabia o que era que eu estava fazendo. Depois que eu estudei, eu sabia. Isso eu já sei. Porque eu fazia, eu praticava sem saber. Então entenda isso. Então ele foi ungido. Ele pega a palavra do passado e crê. Ele tira do livro e bota no coração dele. E crê. Ele crê naquela palavra. Vai evangelizar, para curar os quebrantados de coração, vai lá, rapidinho, vai lá. E apregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, por liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías fala o dia da vingança, ele não fala não. Encerrando o livro, fechou, tornando a dá-lo ao ministro, entregou para o ministro, e olha onde a palavra vai se cumprir hoje na sua vida, ó. Quer o cumprimento dela? Quer ou não? Quer que ela se cumpra? Então creia nela. Olha que ele vai falar assim, e assentou, e tornou-se ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha o que Jesus vai falar, coloca lá. Então começou a dizer: hoje, diga comigo, hoje se cumpriu essa escritura, aonde? No seu ouvido. Sabe quando é que a cura vai cumprir? Na hora que você crê que você está curado. Sabe que hora que você vai começar a prosperar? Na hora que você crê que você já é próspero. Na hora que a semente sair do livro, isso vem para um coração, e você descansa naquela palavra. Você crê naquela palavra. Agora vai dar certo. Agora eu vou perseverar. Agora eu vou até o fim. O Pedro falou: Senhor, eu trabalhei, não peguei nada, mas sobre a tua palavra. Porque quando ele fala a tua palavra, ele está jogando a responsabilidade para Deus. Entendeu ou não? E agora eu estou confiando em Deus. Eu estou confiando que Ele vai fazer a semente brotar. Não é você mais.
Eu coloco a mão, quem cura é Deus. O meu trabalho é impor a mão. O trabalho do Espírito Santo é curar. O meu trabalho é colocar a mão. Quem vai mandar os clientes é Deus. O meu trabalho é confiar. Quem vai salvar minha família é o Espírito Santo. Você tem ciúme da sua mulher, ela tem de mim? Não. Por quê? Porque eu posso só trabalhar com Deus. Para que eu vou ficar sondando minha esposa? Quem cuida dela é o Espírito Santo. Quem cuida de mim é o Espírito Santo. Ou eu confio na palavra de Deus, ou não confio. Eu vou ficar preocupado se Deus não mandar o dinheiro, fecha a igreja. Se Deus não mandar o dinheiro, fecha a tua empresa. Mas se você confiar que a palavra por ela mesma tem responsabilidade, eu vou falar uma coisa para você. Você vai para sua casa hoje e vai descansar. Porque a terra por ela só faz a obra. E às vezes Deus não está fazendo a obra por causa da tua preocupação. Você está muito ansioso querendo que a coisa aconteça. Você está querendo. Você tem que ser intencional, mas não ansioso. Você tem que ficar em paz para você ouvir a Deus. Porque a terra, por ela própria, ela vai fazer a obra. Entendeu? A própria terra, por ela só. Vamos lá. Porque a terra por si mesma frutifica. Marcos 4, 28. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Não passa na frente não, meu irmão. O reino de Deus é movido por princípios. Primeiro a erva, a semente, pequenininha. Na semente tem todo o poder. O que vai acontecer na sua vida, se você crê, eu vou falar uma coisa para você. Vai ser melhor ainda do que você está pensando. Porque Deus sempre faz melhor. Esse dia eu estava indo para a escola com meu filho, e até com a Rebeca, né? Ela falou: pai, mas a gente pode ser transferido, pai, para uma outra igreja. A gente vai ter que ir para uma outra cidade. Eu cheguei para ela e falei assim: ó, filha, onde nós estamos morando hoje não é melhor do que o lugar que nós estávamos em Valinhos? Ela falou: é, pai. Aí eu falei para o Manassés, a escola que você está estudando hoje não é melhor do que aquela escola que você estava em Valinhos? Ele falou: é, pai. Eu falei: então fica tranquilo, que daqui para frente vai a cada dia ser melhor. Ainda que nós estamos passando luta, filho. Porque essa luta, ela só serve para alguma, sabe para quê? Só para você usar a fé. Essa luta que você está passando, só Deus permitiu para você usar a tua fé. Ou você usa ou você morre. Posso falar uma coisa para você? Quando Elias chega lá em Sidom, em Seré, numa cidade chamada Sidom, Seré de Sidom, aquela mulher tinha alguma coisa? Por que Deus mandou Elias sustentar ela? O Elias deve ter pensado: rapaz, dá uma pendura aqui, né, irmão? Será que o Elias ficava preocupado? Eu acho que o Elias ficava se olhando para o céu, esperando o corvo. Você comia carne, irmão? Pão e carne de manhã e de tarde, irmão. Glória a Deus. Ele vai ao ribeiro de Querite, habita ali, fica ali. Eu ordenei aos corvos que te alimente. Rapaz, ninguém podia achar o chefe. Essa passagem é linda, né? Mas só que a gente não quer ser sustentado por corvos. A gente quer ver milagre e na hora da luta começa a chorar, irmão.
Você começa a ver, Deus faz milagre na minha vida, Ele vai mandar uma luta. Aí na luta você começa a praguejar, começa a chorar, começa a gritar. E Ele manda a luta, seca o ribeiro. Mas o Elias me falou, não vai cair chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Ele falou, irmão, Deus cumpriu. E o ribeiro foi secando. Ele não se apressou, ele ficou ali, calma. Não se apressou. Aí vem a palavra vem. Vai a Serepta, que é Sidom, habita ali. Eu dei uma ordem para uma mulher viúva te sustentar. Lá em Serepta, ele deve estar lá no ribeiro, o professor. Ele deve estar tranquilo, fala, rapaz, a mulher deve ter muito dinheiro, deve ter uma fazenda. Imagina na cabeça dele, mano. Deus mandou uma mulher me sustentar, cara. Se ele vivesse antes de Eliseu, ele fala igual aquela mulher rica que deu pão para ele. Uma mulher rica que ficava olhando para o Eliseu passar. Esse homem é um santo, homem de Deus. Vamos fazer para ele aqui uma casa, vamos dar pão para ele. Só que o Eliseu veio depois, né, de Elias. Na cabeça dele, imagina se fosse na minha cabeça, na cabeça da senhora, irmão. Hein, Francisco? Já resolveu o meu problema, irmão. Deus falou com uma mulher para me sustentar. Quando ele chega lá no local, ele encontra uma mulher catando lenha. Hein? Então, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Mano. Imagina como é que estava a roupa dela. Apanhando lenha. E olha o que ele pede. E ele chamou ela, traz-me e peço numa vasilha um pouco de água. Irmão, já havia quase 3 anos que não chovia. Elias pediu para ela o de mais precioso naquela época, a água. Quando ela foi buscar, ele fala, traz um pouquinho de pão também na tua mão, dá para mim. Irmão, se fosse eu e você, com seus filhos tudo passando fome, e estava morrendo, o que você fazia? Eu pegava uma vassoura, mandava na cabeça dele, mas sai para lá, pá, não tem nem para mim, vou dar para você, pá. O carnal faz isso, não faz? Como é que eu vou dar para você se eu não tenho nem para mim? Ele fala, então divide o pãozinho, irmão. Vamos dividir o pão. E aquela mulher sabia que Deus falou com ela, irmão. Você sabe como é que você vai começar? Sabe? Com o que você tem. O que você sabe fazer? Hein? Aonde você é bom? O que você é bom? O que você sabe fazer? O Pedro sabia pescar. Senão, Jesus falava, Pedro, vai fazer móveis. Ele não era carpinteiro. E o Davi, o que o Davi sabia fazer? Entendeu? O que você sabe fazer? Usa. Eu estou usando. Já falei para minha esposa, vai funcionar. Ah, mas eu não estou vendo. Vai funcionar. Mas eu não estou vendo nada. Vai funcionar. Ah, mas eu não estou vendo, eu não ando pelo que eu vejo. Vai dar certo, persevera. A semente vai nascer, a cura vai vir, a prosperidade vai vir, o casamento da família vai vir. Você não vai perder, mas se você confiar. Mas o problema é o meio do negócio. Está entendendo ou não? É um meio que o diabo vem te tentar. Vem mexer com as suas emoções, vem mexer com os seus pensamentos, para você brigar, para você discutir, para você ficar na pilha, para você ficar na incredulidade. Mas a gente tem que se posicionar, irmão. Você tem que usar a tua fé. Porque a terra, se a terra for boa, a semente também vai, a semente é boa. E se você quer mesmo ser abençoado, tá? Eu já estou terminando. O grão chega no espírito. E quando o fruto mostra, mete logo a foice, porque já está aceito. Então, se você quer a bênção de Deus, você vai ter que fazer aqui, ó.
Vou pegar no esboço aqui. A terra que bebe a chuva, que muitas das vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa por aquele por quem é lavrada. Olha o que você tem que fazer. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Você jogou a semente aqui, ó. Jogou. Glória a Deus. A terra é boa? Sim. A semente é boa? Vai funcionar, não vai? O que você precisa fazer? Qual é o seu trabalho depois que você jogou a semente? Depois que você creu? Qual é o meu e o seu trabalho depois disso? Você sair daqui sem dúvida e crer que o milagre vai acontecer. Amém, irmão? Vamos lá. Porque a terra quem bebe a chuva, ó, vocês estão bebendo a chuva, que muitas das vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa, vai produzir a erva, primeiro nasce o quê? O que nós vemos lá? Primeiro nasce, primeiro a erva, depois o grão, não é isso? Depois a erva, depois a espiga e depois o grão na espiga, não é isso? Então o que tem que nascer na tua vida é a erva proveitosa, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa. Às vezes não está produzindo erva proveitosa, está produzindo uma erva daninha, que está prejudicando, e você vai ter que lavrar, vai ter que tirar da tua vida coisas que vão impedir a terra de dar o fruto. Produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe a bênção da parte de Deus. Você não lava a terra, você não olha para dentro de você, não tira a incredulidade, não tira os pensamentos negativos, não tira as palavras tortas da tua boca. Não funciona. Entenderam ou não? A palavra funciona, mas se você não lavar a terra, você vai receber nada. Tira a mágoa, tira o ressentimento, tira a tristeza, tira o passado, esquece o passado, esquece. Seja sincero, seja verdadeiro com você, com Deus. Você vai receber a bênção. Agora, se não lava a terra, olha o que produz. 8. Mas aqui produz espinhos. O que é o espinho, irmão? Em Lucas 8,14, cuidados da vida, prazeres da vida. Você fica sufocado. Nós, você vir para a igreja, sempre parece alguma coisa para você fazer. E o diabo sempre vai fazer isso. Para você não buscar. Para você não estar na presença de Deus. Sempre vai produzir espírito. Os cuidados da vida. Você vai querer trabalhar demais para produzir, em vez de você confiar em Deus, para Deus produzir. Não é trabalhar demais, mas é trabalhar na presença de Deus, é confiar em Deus. Às vezes você vai ter que renunciar até cliente para você ter um compromisso com Deus. Confiar que Deus vai suprir a tua necessidade. Deus tem que ser o seu maior ajudador, irmãos. Eu tive que aprender isso nesses 27 anos pastoreando. Cuidando de gente, cuidando de igreja. Entendeu? A não se preocupar. A vencer as emoções. A vencer o dia da manhã. Não é fácil, a gente é bombardeado. Mas eu uso o escudo da fé para apagar os pensamentos. Eu uso o capacete da salvação, não perder a minha esperança da justiça. Eu uso a couraça da justiça. Eu creio no que Jesus Cristo fez por mim. Eu calço o meu sapato, não vou tomar decisões sem antes ouvir a Deus. Calçar as sandálias do Evangelho. E a vida de oração, orar sem cessar. Buscar Deus, não importa a luta, não importa se você errou 1000 vezes, você tem que se levantar e confiar. E se a luta está sendo muito grande, pessoal, posso falar uma coisa para você? É sinal que a sua bênção é muito grande. Pode ter certeza disso. O tamanho da tua luta é o tamanho da tua bênção. O que você precisa é se posicionar.
É tomar uma posição a cada dia, pegar a tua cruz, a tua responsabilidade e seguir. De levantar de manhã, de orar, de ler a Bíblia, de vir para a igreja, de viver na tua casa, na presença de Deus, no seu trabalho, na presença de Deus, com responsabilidade, até quando as coisas não estão funcionando. Porque às vezes as coisas não funcionam mesmo, a gente fica lá chateado. Temos que aprender a vencer a tristeza. Vocês estão me entendendo ou não, pessoal? Semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. Para a sua terra, para o seu pedido que eu vou dar para você, tá? Eu até peguei aqui, ó, o mesmo pergaminho que eu dei para vocês, vou dar de novo, para vocês escreverem. Aí eu vou deixar aqui, porque vocês, esse aqui é o meu, ó. Eu coloquei semana passada, deixei aqui. Então vocês vão entregar, quem não tem, é o mesmo que a pastora está usando ali, ó. Amém, pessoal? Só que eu vou botar aqui, ó. Ela colocou no óleo, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui fica comigo. O que eu fiz com vocês aqui naquela campanha de domingo, quem teve aqui domingo, está lá no escritório da pastora. Eu entrei lá e eu vi. Os pedidos estão tudo com ela lá, ela está orando também. Amém, pessoal? Então pega essa palavra, coloca no seu coração, fica firme, não olha para a luta, não olha para a dificuldade. Você não veio aqui à toa, você não é obra do acaso. Deus preparou você aqui para você ouvir essa mensagem, para que você saia para essa porta aqui, vai para a tua casa, vai colocar a cabeça no teu travesseiro e vai falar assim: eu sou mais que vencedor. E vai de novo, vai de novo. Aquilo que deu errado, faz de novo. Que Deus vai te ajudar. E vai dar tudo certo para você. Você crê nisso? Quem crê, diga eu creio. Então não se apresse. Fala para o teu irmão, não se apresse. Não se apresse. Tem milagre para você. Vai para a tua casa. Ó, esse mês eu faço 23 anos, 24 anos de casado, né, meu irmão? A minha esposa está ali, né? Dia 23 de fevereiro, eu casei no dia do meu aniversário. Porque no dia que ela falar, que dia que nós casamos, dia 23. Não esqueça, não. E eu falei, se eu fizer 60 anos aqui em Campinas, irmão, lá em Dayatuba, na Morada do Sol, vou soltar foguete lá. Eu vou entrar na melhor idade, vou sair soltando foguete, eu não quero nem saber. Eles falaram para mim que lá em Dayatuba não pode soltar fogo. Eu falei, o Corinthians ganha, não pode soltar fogo, não. O Flamengo ganha, pá, pá, pá. Está soltando, vou soltar, escuta para você ver. 60 anos, diga glória a Deus. Aí eu já falo que nós vamos fazer, né? Vamos curtir os 60 anos, né, mano? A melhor idade. Chega lá, esse lugar aqui é meu, né? Eu posso sair daí, o carro está aí, né? Nosso primeiro lugar. Meu Deus. Mas em cima do filho é o primeiro lugar. Tem dia que eu estou com pressa, eu levo a sogra. A gente usa a velhinha lá, né, mano? Não, mas não é, mano? É idosa, é minha sogra, eu estou cuidando, bota ela lá, para ajudar a gente, não é, mano? Como é que é o seu nome, amigo? É? André. Hein? André, Deus abençoe, tá? E a amiga? Nath. Não, Nath, é o quê? Para mim não errar. Estamos namorando. Ah, tá certo, Deus abençoe, já deu certo. Glória a Deus, vai dar certo. Porque um dia eu falei esposo, não era, né, meu irmão? Está namorando, vai dar certo. Busca a Deus, tá? Deus é com vocês. Busca a direção, já dá tudo certo. Amém? Glória a Deus, estou feliz de ter você aqui. O rapaz lá, lá embaixo? Ô Luiz Fernando, Deus te abençoe, tá? Seja feliz, né, meu irmão? Vem mais aí, vamos te ajudar, tá? E o seu? Michael, eu vi que você está entrando com os negócios para vender aí, né, mano? Vendeu tudo? Eu vendi quase tudo. Não, vai vender tudo, vai ficar tranquilo. Está tranquilo? Onde você colocar a mão vai dar certo. Vamos orar? Vamos aplaudir Jesus? Vamos terminar aqui. Aplauda Jesus de forte. Glória a Deus. Olha, e você que está em casa, saiba, lavra a sua terra, creia, toma posse, porque Deus vai te abençoar. Pai, eu oro por todos que estão assistindo em casa, e que essa palavra entre dentro do coração do povo e eles sejam mais que vencedor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo, manda para o povo, vamos ajudar o povo a ser feliz. Tchau, Deus abençoe. Amém, irmãos?